Eu gosto bastante de filmes que envolvam zumbis, desde A Noite dos Mortos-Vivos até Todo Mundo Quase Morto, passando ali por Meu Namorado é um Zumbi. Esse, inclusive, eu li até o livro. Não que precise sempre, tá tudo bem, às vezes a gente só tem um filme ali de zumbi, descerebrado e divertido. Mas eu gosto principalmente quando os zumbis são usados como metáforas, alegorias para falar sobre o comportamento humano. E com o lançamento do novo Extermínio, O Templo dos Ossos, me veio a ideia de falar como essa franquia usa o zumbi para falar sobre masculinidade, sendo essa uma das principais temáticas dentro dessa franquia. Ao meu ver, o ponto principal para levar essa discussão está logo no começo do primeiro filme, em que a gente tem a cena em que um macaco é exposto à violência humana e, segundo o cientista, contaminado com rage, que eles traduzem como raiva, e a gente até pensa na raiva como a gente conhece. Só que raiva em inglês é rabies e não rage, então tem essa questão da semântica que eu acho que é importante levantar. E uma das traduções para rage pode sim ser raiva, mas também violência. E a partir desse ponto e desse mundo, quando o vírus se alastra ali pelo Reino Unido, que a gente passa a acompanhar o que o diretor Danny Boyle e o roteirista Alex Garland querem contar para fazer esse paralelo entre raiva, violência e masculinidade. Não à toa, se a gente presta atenção, a maioria dos protagonistas dos filmes de extermínio são homens. No caso, os filmes que têm envolvimento do Danny Boyle e do Alex Garland, porque ali o segundo filme, ele ainda entra na questão, mas nem tanto. E eu vou me aprofundar melhor. Esse vírus da raiva, na minha perspectiva, funciona nesse local de metáfora com a masculinidade relacionado com a violência, da forma como a pessoa é infectada rapidamente e alastra essa violência de uma maneira ainda mais rápida e agressiva. No primeiro filme a gente tem como protagonista o Jim, interpretado ali pelo Cillian Murphy, que acorda nesse mundo apocalíptico ali no hospital, e é interessante como, para mim, a posição em que ele se encontra cria um espelho com o macaco do começo do filme, em que no final das contas são esses dois seres que são expostos à violência, à raiva por conta de escolhas dos seres humanos. E é interessante também como o filme trabalha a diferença, o contraste entre personagens masculinos que tenham um nível de interação com personagens femininas, que é o caso do Jim com a Selena, do Frank com a Hannah ali, relação de pai e filha, versus quem não, que é o caso dos soldados, e como nesse local, que acaba sendo talvez um chavão dentro de filmes de zumbis, a maior ameaça e a maior brutalidade acaba vindo muito mais dos seres humanos do que exatamente das próprias criaturas infectadas. Que também é um outro elemento que mais pra frente eu comento, que traz uma outra perspectiva em torno disso tudo que eu tô levantando. E é interessante que quando vem a parte dos soldados é quando o filme dá uma virada, eu acho que em tom, principalmente, porque até então era aqueles quatro tentando sobreviver ali numa road trip, e quando eles chegam nos soldados, meio que perde esse lugar de segurança, porque a gente vê que os soldados, eles se divertem com a violência que eles causam aos zumbis, atirando neles, para logo em seguida isso escalar para eles assediarem a Selena. A fala do Major dizendo pro Jimmy ali que prometeu mulheres para os soldados, tira elas desse lugar de serem vistas como pessoas também e passam a ser apenas objetos para o prazer dos soldados, porque mulheres são o futuro e ele prometeu isso. I promised them women. What do 9 men do except wait to die themselves? I moved us from the blockade, I set the radio broadcasting, and I promised them women. E quem se opõe a essa visão que eles têm é levado para morrer, trazendo de novo a questão do prazer desses soldados pela violência, pelo sadismo, nesse local da masculinidade violenta tal. Mas é justamente isso que permite com que o Jim consiga fugir para depois voltar para salvar tanto a Hannah quanto a Selena. E quando o Jim volta para salvar a Selena, a reação dela imediata não é de agradecimento e de estar tudo bem, mas sim de recuo e de tentar se proteger, porque no final das contas é um outro homem que está ali, que pode ser uma possível fonte de violência, ou um infectado que age dessa forma instintivamente violenta, fazendo esse paralelo do vírus com o comportamento. Já o segundo filme, pra mim, é o ponto mais baixo da franquia, justamente porque não tem o envolvimento nem do Danny Boyle, nem do Alex Garland. São 3 roteiristas envolvidos nesse filme, incluído o diretor, que é o
Juan Carlos Franadillo, mas ainda assim, de certa forma, dá pra falar que a temática da masculinidade tóxica está presente dessa violência também. Começando pela questão do Dom, que é ali um dos protagonistas, que talvez a cena mais lembrada desse filme, a única realmente que é boa, é a primeira ali que ele tá na casa, junto com a esposa, umas outras pessoas, e aí os infectados começam a entrar e ele decide fugir, deixando a esposa pra trás, que estava tentando ali proteger uma criança, pra depois mentir pros filhos que a esposa tinha morrido, que ele viu ela morrer, pra fugir da sua responsabilidade, da sua covardice diante da situação toda. Mas é muito interessante também, é algo que o filme acaba nem explorando, o fato de que a esposa depois volta sendo imune ao vírus e criar essa questão do ser justamente uma personagem feminina que é imune a esse vírus da violência. Só que o filme não usa isso pra nada, a não ser o marido ir até a esposa e beijá-la e ser contaminado pelo vírus, e a partir daí ele liberar toda uma violência extremamente gigantesca com a esposa. A questão dos militares continua presente nesse filme, nesse lugar de masculinidade e de instituição falha, porque a gente tem ali o personagem do Idris Elba que fala que a solução é o Código Vermelho. Mesmo a doutora Scarlett, uma mulher, falando, alertando sobre o perigo, falando que precisa estudar a imunidade da personagem que foi resgatada, isso tudo ele ignora pra quando dá merda, meio que a única diretriz que eles têm é atirar em todo mundo de maneira indiscriminada, é trazer a violência de uma forma indiscriminada. Mas na real meio que é só isso, eu acho que tem boas ideias que ficam muito pelo meio do caminho, com execução bem qualquer coisa. Porém, com o retorno do Danny Boyle e do Alex Garland, com a Revolução, ou 28 anos depois, a gente se aprofunda ainda mais na questão da masculinidade através da perspectiva do Spike, que é esse garoto que nasceu e cresceu nesse novo mundo tomado pelo vírus e pelos infectados, onde ele está prestes a ir num rito de passagem, de deixar de ser um menino para se tornar um homem. E é interessante reparar como isso parte do Jamie, que é ali o pai do Spike, interpretado pelo Aaron Taylor Johnson, né, de querer levar o filho alguns anos antes do que é esperado ali, dele estar melhor preparado, tal, para essa caçada. E justamente, o Jamie para mim representa a masculinidade do velho mundo, diante das coisas mudarem ali naquele universo do extermínio, onde ele até entrega um carinho quando o filho performa o que ele quer, mas que ele força ali, ele submete o filho a uma violência como uma espécie de fazer o filho amadurecer, dele de fato virar adulto, virar um homem. We're doing this. Can't go back now, Dad. Why? Everyone will think I'm soft. Oh, they will. Beautiful kill, Spike. You feel good? I don't think so. Ah, you should. I'm proud of you. Quando voltam pra vila e rola ali a festa, o Spike vê que o pai está aumentando o que de fato aconteceu, porque o pai quer mostrar ali pra vila que o filho performa a masculinidade que ele espera, de ter matado vários infectados, dele ser um êximo caçador. E isso leva o Spike num processo de ver o pai como ele realmente é, envolvendo a questão das mentiras, da traição, da violência até mesmo, o que faz que, por consequência, o Spike rejeite aquele modelo de masculinidade que o pai representa. E por consequência, o Spike decide levar a mãe, que tem alguma doença ali misteriosa que machuca muito ela, até um doutor que pode talvez curá-la. E nesse processo, na minha perspectiva, ele rejeita a masculinidade tóxica do pai e abraça uma muito mais positiva, de certa forma, menos violenta, e aproxima o personagem em certo ponto ao que é o Jim no primeiro filme. Não à toa, nessa segunda jornada, a Isla, que é a mãe que tá ali passando pela dor, ela demonstra muita compaixão e empatia com uma infectada que está grávida, e ela ajuda ali, ela dá a luz para logo em seguida vir um soldado matar a infectada e despertar a ira de um alfa, que os alfas são essas, que são a evolução, né, do vírus ali, que eles viram esses líderes gigantes, brutais, inteligentes, que comandam ali os outros infectados. E faz total sentido, de novo, dentro dessas camadas de alegoria, de metáfora em relação ao comportamento masculino e à raiva, quanto metáfora para a violência, sabe? E não à toa, eu não acho nem um pouco que não é proposital o fato de que, para mim, eu conseguia ler o Jamie em alguns momentos do filme como sendo quase que um alfa.
Compaixão e empatia, pra mim, é o norte dessa segunda parte do filme, dessa segunda jornada, ainda mais com a introdução do Dr. Kelson, que ele não mata, ele controla ali, ele deixa o Alpha num estado ali meio catatônico, em paz, enquanto ele ajuda também a mãe a ter um fim de vida digno sem sofrer, e ele também ensina ali o Spike sobre o ciclo da vida e da morte, Memento Mori, sobre a finitude das coisas, que eu acho que também é algo muito bonito. E quando a gente vai para o Templo dos Ossos, que é a continuação dirigida pela Nia da Costa, a gente ainda tem a figura do Spike sendo colocado diante de duas masculinidades. Uma do Sir Jimmy Crystal, né, que é esse satanista que ele acredita muito no controle através da opressão, principalmente da violência, a forma como o clã dele ali é controlado a fazer violência, seja com infectados, seja com humanos, de uma forma extremamente agressiva e sádica até em certo nível, e como ele estimula isso. What's your name? Spike. No, I think your name is Jimmy. Enquanto que do outro lado, a gente tem o Dr. Kelson, para mim é o ponto mais interessante do filme, lidando de novo com a questão da empatia para com o Alpha lá, que ele chama de Sansão, e como essa empatia, esse tipo de masculinidade diferente, tem um poder transformador gigantesco. Não à toa também, é o primeiro filme que a gente tem a perspectiva de um infectado, que a gente vê lá que o Sansão vê pessoas não infectadas com uma cara de monstro. Então é isso que a raiva, a violência faz no cérebro daquela pessoa infectada. Ela vê o outro como um inimigo, e como que, no final das contas, o fato do Kelson tratar o inimigo dele com empatia e com humanidade pode ser um elemento transformador. Então é muito esse lugar, talvez até de empatia gera empatia, gentileza gera gentileza, que é algo que o filme trabalha muito bem. Então, de um lado a gente tem o Jimmy Crystal, que segue por um caminho meio batido, talvez, em termos do que a gente vê em filmes de pós-apocalipse, quando do outro lado a gente tem o Dr. Kelson trabalhando em algo totalmente inesperado, que eu achei maravilhoso, e no final essas duas coisas acabam convergindo. Se você concorda, discorda, quer conversar sobre, deixa aí nos comentários a sua opinião, assina o canal se você curtiu para acompanhar aqui os próximos vídeos, e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!